Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje eu vou falar a respeito da filosofia da justiça em Platão e, e poderia intitular essa minha fala como Nunca fazer uma injustiça, tá? E vocês vão ver por quê. Esse é um problema que vai aparecer nas três obras que eu vou indicar para acompanhar esse vídeo. A primeira obra do Platão é a Apologia de Sócrates. Eu tô aqui comigo com três traduções diferentes, tá? Uma é em espanhol, outra é em inglês, bilíngue, e outra é em português. Essa aqui é a mais comum no mercado brasileiro, tá? É a Apologia da editora LEPM Pocket, que fica uma sugestão para vocês. Tem hoje em dia, tem na Amazon também e-book dessa mesma edição, mas eu também vou deixar um link para uma versão digital da Apologia Eutífron e Criton na descrição do vídeo, tá? Então, nós vamos trabalhar nesse vídeo com esses três textos, tá? Eutífron, Criton e Apologia de Sócrates. Essa outra tradução aqui, ó, é uma editora muito famosa, Gredos, é uma tradução aqui, tem outros aqui, começa com Apologia, Criton, Eutífron, mas tem Ion, Lises, Cármides, Hípias menor, Hípias maior. Então, essa da Gredos aqui, para quem lê espanhol, acho que se encontra, eu não tenho, mas acho que se encontra digital, tá? É uma excelente tradução, eu mesmo já li vários diálogos nela e mais diálogos platônicos. Eu tenho toda a obra do Platão ali nela, né? Ops, aqui, ó. Aqui, tá? E tem toda a obra do Platão publicada nela, o que é uma grande vantagem. O espanhol é muito acessível para nós, da língua portuguesa, e tem um estudo preliminar, sempre no começo aqui das obras, em que, ó, a introdução geral, em que os tradutores e os professores apresentam a obra e a vida do Platão, que é muito valioso. Às vezes são grandes professores da Espanha que fazem esse trabalho, então são estudos muito valiosos para quem quer se iniciar na obra do Platão. E aqui tem a clássica, né, da Loeb, que é da Harvard, né, que tem Platão. Nesse volume aqui, Eutífron, Apologia, Crito, Faedros, tá? Eu comprei essa aqui em inglês, né? Comprei porque ela é bilíngue, tem de um lado o grego e do outro lado o inglês, tá? Mas quem quiser ficar com a em português, essa aqui é uma edição também. A minha, quando eu comprei, custou R$ 12, mas eu acho que hoje em dia é uns R$ 21, devem entregar em casa, e sei que tem também em formato virtual, né, na Amazon para o Kindle, tá? Tem também, né, em formato PDF, que nem eu disse, aí vocês encontram facilmente no Google, Apologia de Sócrates, Criton e Eutífron, tá? São três textos que seguem uma sequência assim na narrativa de fatos, né? E tem um tema em comum, pelo menos a Apologia e o Criton, que é a questão da justiça. Eutífron, confesso para vocês que é um texto um pouco mais complexo, para mim, pelo menos. Eu ainda não peguei o ponto perfeito desse texto, tá? E é um texto que eu volta e meia retorno para discutir. Aqui nessa tradução em português, ó, brasileira, eles colocaram assim ainda, ó, Apologia de Sócrates, depois Eutífron, que é sobre a piedade, tá? Eusebeia, se eu não me engano é a palavra em inglês, tá? E sobre a piedade e depois sobre o dever, Criton, tá? E o que acontece? Esses diálogos aqui do Platão, eles se sucedem narrativamente. Eutífron é o diálogo platônico em que Sócrates fica sabendo que ele vai ser acusado de impiedade, tá? Apologia de Sócrates é quando o Sócrates, já acusado, vai lá se defender da acusação injusta que ele está sofrendo. E Criton é o diálogo em que o Sócrates já foi condenado,
injustamente a pena de morte, a morrer através de ser obrigado a tomar um cálice de cicuta, que era um veneno que estava na época, que existia na época, né? Um veneno que se empregava como pena na época, para pena de morte. E o Sócrates havia sido condenado a tomar esse cálice de cicuta. E o Críton, que era amigo de Sócrates, chega lá na prisão em que Sócrates está detido e diz: Sócrates, já conversei com o guarda, não tem por que você ficar aqui na prisão e ser morto, né, ser assassinado. Você foi condenado injustamente, né? Nós, como teus amigos, deveríamos te ajudar a fugir dessa condenação injusta e tu te refugiar no exterior. E assim sucede o diálogo, tá? Então são três diálogos platônicos encadernados neste volume. Nos outros 2 volumes tem outros diálogos, além desses 3, né? Que são fundamentais para o estudo da justiça nos dias de hoje. Tá? Bom, para mim poder, a ideia aqui é fazer uma introdução a esse filósofo, e é uma introdução à justiça na filosofia, né? Como que a justiça passou a ser um tema filosófico, tá? Então, até porque muitos de vocês aqui que vão acompanhar esse vídeo estão no primeiro semestre da faculdade de Direito e não têm muitas noções de filosofia, talvez valha a pena situar vocês rapidamente aqui em relação a esses 2 filósofos, que é Sócrates e Platão. Depois, mais adiante, a gente vai ver um terceiro filósofo que se junta, né, essa tríade aí filosófica, né, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá? Esses são 3 pessoas que mudaram a história da justiça, né, na humanidade e mudaram a história da filosofia também. Então, Sócrates foi um filósofo grego, tá? Ele nasceu em Atenas, viveu de 469 a 399 a.C., e ele é um dos principais pais fundadores da filosofia. O Sócrates, né, ele já havia filosofia antes do Sócrates, só que os filósofos pré-socráticos, eles se preocupavam fundamentalmente em estudar as coisas da natureza. Que o Sócrates fez uma virada filosófica. Por isso que a filosofia hoje em dia se divide em filósofos pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Então, alguns professores ainda dos dias de hoje, famosos, né, consideram que a nossa filosofia é apenas um desenvolvimento, notas de rodapé na obra dessas pessoas aí, que são filósofos fundamentais, né, pais fundadores da filosofia. Então são clássicos que nunca ficam velhos, né? São clássicos que têm um valor universal de estudo, né? E na área da justiça também. Então, até Sócrates, já haviam alguns filósofos que se preocupavam em explicar o que eram as coisas, né, da natureza, né, o que existia, o que não existia, né, e tantas outras realidades naturais. Mas, diferentemente desses filósofos que o antecederam, o Sócrates fez um negócio diferente. Ele começou a olhar para as realidades humanas e começou a buscar uma resposta também para essas realidades humanas, ou seja, aplicar aquele método racional, né, que se afastou da mitologia, né, e da religião, das explicações místicas, mas que buscava uma explicação filosófica, uma explicação racional do porquê das coisas e o que são as coisas, não só fazendo uma remissão aos deuses, né? Ele começou a se preocupar fundamentalmente com as realidades humanas e tentou responder essas questões que nem, por exemplo, o que é justiça, o que é coragem, né? O que é prudência, o que é o conhecimento. Ele se fazia essas perguntas e ele começava a debater com as pessoas, né? E ele mesmo, né? Então, o primeiro ponto é, os outros que antecederam Sócrates já faziam essas perguntas, contudo, eram mais para realidades naturais. Sócrates foi um dos primeiros filósofos, se não o primeiro,
que resolveu aplicar esse mesmo método racional, que não apelava a divindades, mas apelava à razão, para explicar o que as coisas eram, as coisas humanas, as realidades humanas. Né? Por exemplo, coragem, justiça, né? O bom governo e assim por diante. E o Sócrates, ele fazendo isso, ele sempre dizia uma coisa, ele fazia uma pergunta, por exemplo, o que é coragem? Ou o que é conhecimento? Tem um diálogo que eu trabalho bastante, que o nome do diálogo é Teeteto, que é o personagem, um diálogo platônico. Outra coisa que vale já mencionar já de agora. Tá? O Sócrates, ele mesmo, ele não deixou obra escrita para nós, mas ele é um filósofo que existiu, e a gente tem vários relatos a respeito da vida e dos questionamentos que ele fazia. Três grandes fontes que eu posso relatar, assim, que me vêm à mente agora, né, que fazem remissão às ideias de Sócrates, é primeiro Platão, e Platão foi um filósofo que foi fortemente influenciado por Sócrates, e que boa parte, Platão, diferente de Sócrates, que nunca escreveu um livro, Platão escreveu diversos livros, só que o Platão, ele usa o Sócrates como personagem dos seus livros. Então, uma das primeiras coisas, tanto para estudar Sócrates quanto para estudar Platão, é que nos diálogos platônicos, o Platão, se vocês forem ler esses Apologia de Sócrates, Eutífron e Críton, são personagens debatendo um tema. E nesses diálogos platônicos, a gente não consegue saber nem o que é de fato o que o Sócrates falou na época, nem o que é o Platão que está falando, porque o Sócrates que está aqui, isso aqui não é um livro de história contando a história do Sócrates, isso aqui é um livro de filosofia. Então, às vezes é difícil separar o que o Sócrates teria falado do que é a opinião do Platão. Tá? Isso é um primeiro ponto. Mas também tem um terceiro diálogo quando a gente lê isso aqui. Como é um livro de filosofia, a ideia não é que termine as nossas especulações racionais a respeito, por exemplo, do que é justiça, ou, por exemplo, uma pergunta que é constante em Apologia de Sócrates e em Críton, se é pior sofrer ou fazer uma injustiça. O que é pior? Fazer uma injustiça ou sofrê-la? Tá? Esse aqui é o tema da Apologia, também um dos temas da Apologia e de Críton. E nesse caso, tá? Desculpa, eu vou tomar uma aguinha que eu tô com o ar-condicionado ligado aqui. O livro, ele propõe várias ideias, vai num avançar de ideias, assim. Ele, por exemplo, que eu estava me referindo ao Teeteto. O Sócrates, personagem platônico, nesse outro diálogo, que é Teeteto, que é a respeito do o que é ciência, o que é episteme, o Sócrates platônico pergunta para o Teeteto, o que é ciência? E o Teeteto era um jovem ateniense, um jovem que andava circulando por Atenas, né, e que achava que sabia tudo, né? Aqueles alunos de primeiro semestre do direito que acham que são desembargadores já, né? Já são formados em direito e são desembargadores doutores, tá? Então o Teeteto também achava que sabia tudo, e o Sócrates perguntou para ele, o que é ciência? E o Teeteto diz, ciência é aquilo que eu posso aprender de ti e de fulano e de ciclano, Sócrates, tá? E o Sócrates responde, Teeteto, eu não te pedi uma lista de coisas que são ciência. Eu pedi para ti fazer um conceito daquilo que é ciência, explicar o que é ciência. Não simplesmente listar exemplos de ciência. E aí ele disse, então, seria bom que tu te esforçasse para responder a pergunta que eu te fiz. E aí faz com que o Teeteto dê um passo além e não somente se apegue aos exemplos que ele listou de ciência, mas tente formular um conceito de ciência, tá? Não sei se, né, dizendo ciência é, e aí ele vai tentar definir. Eu não vou avançar nesse diálogo hoje, mas talvez em outra oportunidade, ainda esse semestre eu faça. Tem alguns textos meus escritos a respeito disso. E o que acontece? Da mesma forma que o Sócrates, que é um personagem platônico, aqui, vai formular uma pergunta, o que é? Essa é a pergunta do Sócrates, né? Se existem
perguntas, né, que definem filósofos. Aliás, se a gente pudesse definir filósofos por perguntas, a pergunta do Sócrates é o que é. Tá? Essa é a descoberta do Sócrates, formular essa pergunta. A do, por exemplo, Aristóteles, que é um outro filósofo, foi discípulo de Platão, é por quê? O Aristóteles ele sempre vai para o fim, para a causa final, para as finalidades das ações das pessoas. Né? Aquele da felicidade humana que eu referia nas aulas de ética e de ciência política. Tá? Então, este personagem aqui, né, Sócrates, de novo, é um filósofo que existiu. Platão conviveu com Sócrates, foi influenciado de alguma forma por ele, ficou comovido com a execução injusta de Sócrates, com a condenação e execução injusta de Sócrates, com o testemunho de vida de Sócrates, que nunca quis fazer uma injustiça. E Platão, então, usou Sócrates como personagem de boa parte dos seus diálogos platônicos. Retomando, Sócrates nunca escreveu um livro, mas figura, né, nos relatos de Platão, de Aristófanes, poderia também falar de Aristóteles. Aristóteles cita Sócrates algumas vezes, tá? Na Ética, em várias passagens, na Política também, que eu me lembro. Tá? Dos outros livros não me lembro tanto, mas nesses dois eu já trabalhei, porque ele se diferencia de Sócrates em várias passagens. Né? E Platão, né, que é o filósofo que escreveu esses textos, ele usava Sócrates como um de seus personagens e aprendeu muito, ficou fortemente influenciado por Sócrates. Tá? Mas eu vou dar só aqui no Sócrates, vale a pena eu dar mais alguma palavra a respeito, porque ele vai começar a aparecer bastante nesses textos aqui e a gente pode diferenciar ele do Platão. Né? O Sócrates é aquele filósofo que tinha uma frase famosa assim, que era só sei que nada sei, né? E vocês vão ver, essa frase está na Apologia aqui, tá? E vocês vão ver que já logo aqui no começo da Apologia, que é a defesa do Sócrates, logo que ele é acusado, né? Tem aqui no Eutífron, ele é acusado, tá? Desculpem, no Eutífron ele vai se informar a respeito do crime que ele está sendo acusado, que ele está sendo acusado de impiedade, de atentar contra os deuses da cidade, tá? E aí ele encontra o Eutífron, que é um sacerdote, e é muito interessante isso aqui, porque o Eutífron, ó, tá aqui, eu vou ler uma passagem, acho que eu tenho marcado aqui, vamos ver. No meu é linha... Esse aqui não tem linhas? Bom, página 29. Eutífron, falta muito para voar. Ocorre que alguém já é bem idoso. Quem é ele, Sócrates? Diz o Sócrates. O meu pai, diz Eutífron. O seu ótimo homem? Isso mesmo. E qual é a queixa que você tem contra o seu pai? Diz o Sócrates para o Eutífron. E o Eutífron diz, homicídio, Sócrates. Por Hércules, eu presumo que o caminho correto a se seguir, Eutífron, seja de certo desconhecido pela maioria, porque eu, pelo menos, penso que não é para qualquer um fazer isso, senão para quem já vai muito avançado em sabedoria. E o Eutífron diz, por Zeus, Sócrates, muito avançado? E o Sócrates diz, mas era então alguém da família esse que foi morto pelo seu pai? É claro que não, pois eu presumo que por causa de um estranho você não procederia assim, você não o processaria por homicídio. Então, já vou dar uma seguida aqui, isso é fundamental desse diálogo, né? O que acontece? O Sócrates, em Eutífron, diálogo platônico, está sendo acusado de impiedade. E ele vai lá, junto ao lugar lá onde são afixadas as denúncias processuais criminais, né, as acusações, e ele vai lá se inteirar. E ele encontra o Eutífron, que é um sacerdote, né, cultua os deuses. E ele pergunta para o Eutífron, olha, o que está fazendo aqui? Ele diz assim, vim aqui acusar uma pessoa de homicídio. E aí o Sócrates, que nem eu li para vocês, pergunta para o Eutífron, mas quem? E o Eutífron diz, eu vim aqui acusar o meu pai de homicídio. E ele diz, mas como assim? Você veio acusar o seu pai? Ele deve ter matado alguém da família, porque deve ser alguma coisa muito séria. Você está disposto a acusar o seu pai, né?
E o Eutífron vai dar vai seguir aqui, ó, vai seguir narrando o que aconteceu. Olhem só que interessante isso aqui, tá? Eutífron. Isso é logo no começo, no meu página 30, tá? Do diálogo Eutífron de Platão, que antecede a apologia de Sócrates. É engraçado, Sócrates, você pensar que há alguma diferença entre o morto ser um estranho ou ser da família, e que não é preciso observar isso apenas. Se o que o matou, matou com justiça ou não. Se com justiça, deve-se deixar de lado, mas se não, deve-se processá-lo, ainda que esse que matou divida com você lareira e mesa. Ele está dizendo assim, ó, olha, se alguém matar alguém com injustiça, deve-se processá-lo, ainda que seja parte da sua família, né? Pois a mácula é a mesma, se ciente disso você conviver com uma pessoa assim e não tornar piedoso a si mesmo e a ela processando-a na justiça. Então aqui o argumento do Eutífron, por enquanto, é o seguinte: não interessa se é conhecido ou desconhecido. Se uma pessoa matou a outra injustamente, você deve processá-la, porque senão você está sendo impiedoso, você está traindo os deuses, você está fazendo algo que desagrada aos deuses, tá? E aí segue o Eutífron contando para o Sócrates o que havia ocorrido, que ele foi lá fazer queixa do pai dele. Mas então, esse que morreu era um empregado meu, e como tínhamos lavoura em Naxos, trabalhava lá para nós. Depois de abusar do vinho e se enfurecer com um dos nossos servos, corta-lhe a garganta. Ou seja, um servo do Eutífron, que trabalhava numa lavoura, bebeu e matou outro servo do Eutífron. Tá? Bom, segue. Meu pai, prendendo-lhe os pés e as mãos, jogando-o num fosso qualquer, manda até aqui um homem para se informar junto ao exegeta, o intérprete da lei, sobre o que deveria fazer. Mas, durante esse tempo, fazia pouco caso do preso e descuidava dele, por ser um homicida, e não achava nada demais se morresse, o que de fato aconteceu, pois por causa da fome, do frio e do aprisionamento, acabou morrendo antes de um mensageiro retornar do exegeta. E é por isso que ainda se abalam meu pai e os outros familiares, porque por causa de um homicida processo meu pai por homicídio. Ele não o matou, eles dizem, ou se matou mesmo sendo morto um homicida, não era preciso se preocupar com esse tipo de gente, pois é impiedade um filho processar o pai por homicídio. Mas eles conhecem mal, Sócrates, a disposição divina a respeito do piedoso e do ímpio. Então, vejam, esse diálogo é sobre piedade. Tá? Piedade aqui quer dizer agradar ou não agradar os deuses. E é um diálogo de filosofia, não é um diálogo de religião. Mas a questão aqui é a seguinte: alguém poderia processar o próprio pai e, de certa forma, o pai estaria correndo risco de ser condenado à morte, né? Se fosse condenado nesse processo aqui, né? Um filho poderia processar o pai nesse caso de negligência em relação a um assassino, né? Que havia matado um outro servo deles. Nesse caso, seria piedoso ou impiedoso? Isto é, seria piedoso processar o pai e acusá-lo de homicídio ou seria impiedoso? Isso seria contra, né, aquilo que os deuses amam. Né? Piedoso é o que os deuses amam e impiedoso é o que os deuses desgostam. Tá? Os argumentos do Eutífron vão tentando mostrar, ele primeiro diz assim, eu sei bem o que é piedade. E o Sócrates diz, então me explica, porque eu vou precisar saber o que é piedade para me defender, isso pode me ser útil. Tá? E o Sócrates vai caminhar aqui no diálogo, refutando todos os argumentos do Eutífron. Né? E este é o ponto desse diálogo, que é um diálogo talvez para além da justiça, né? No sentido assim, será que nessa circunstância acusar o pai de homicídio, sendo possível que o pai seja condenado à morte, seria o correto a ser feito ou seria incorreto? Né?
pesa a favor do Eutífron, que veio acusar o pai, o fato de que o pai deixou o criminoso assassino falecer. Ele deveria ter cuidado do criminoso, né? E aí, deixando ele falecer, acabou cometendo uma injustiça. Pesa a favor, né, do pai do Eutífron, né, ou dos familiares do Eutífron, primeiro, que Eutífron é filho dele, né? Filho do pai que deixou o assassino morrer. Logo, o Eutífron está colocando em risco a vida daquela pessoa que deu-lhe a vida como pai, né? Segundo, essa pessoa que morreu era um assassino. Talvez fosse justo que isso acontecesse com ele. Tirou uma vida, perde a própria vida. Terceiro, o pai do Eutífron não matou propositalmente o assassino, não se vingou, não foi uma vingança, mas foi um descuido, um releixo, né? Foi descuidado com aquele que estava preso, né? Inclusive havia procurado a justiça para saber o que fazer, mas ele foi descuidado. Então, em que pese isso aqui falar de piedade, né, e de um dever para com os deuses, certamente tem uma relação com a justiça. Só que não é uma relação tão evidente, né? É um diálogo mais difícil e que mereceria um estudo mais aprofundado. Desses três diálogos é o que eu tenho mais a aprender ainda, eu acho, hoje em dia, tá? Deveria eu me aprofundar um pouco mais nele.